Este é um conto criado com o apoio de inteligência artificial, baseado no Salmo 20 produzido especialmente para o canal Contos Inspirados nos Salmos. Você acredita que alguém sem dinheiro, sem estudo, sem apoio da família, pode mudar completamente de vida só com fé e coragem? Não, não estamos falando de uma história de superação comum. Estamos falando de milagre. De algo que quebra qualquer lógica humana. Parece exagero? Pois se prepare para conhecer uma mulher que provou que a verdadeira força não vem da mão do patrão, nem do diploma na parede, nem mesmo do saldo bancário, mas do céu. Essa história vai te incomodar. Vai te provocar. Porque talvez você também tenha se acostumado a acreditar que nasceu para servir e morrer cansado. Mas e se eu te dissesse que mesmo quem varre o chão também pode pisar em solo de vitória? Sim, mesmo que ninguém ore por você, Deus ainda pode te responder quando você clamar no silêncio da sua dor. Essa é daquelas histórias inspiradoras que fazem a gente parar para pensar no que realmente vale a pena. Afinal, será que a gente está confiando nos carros e cavalos, ou no nome do Senhor? E olha só, o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de ver a sua vida. Vai te ensinar, com detalhes práticos, como transformar suas dificuldades em degraus. Esse conto é para quem está cansado de só sobreviver e quer começar a viver com esperança de verdade. É para quem busca mensagens motivacionais, contos de superação e fé, e reflexões positivas que mexem com a alma. E se você gosta de histórias de fé e esperança, fica comigo até o fim, porque cada palavra foi escrita para você. E antes de continuar, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativa o sininho. Isso aqui é conteúdo para quem quer mais da vida, para quem quer acreditar em si mesmo e ver Deus agir onde ninguém espera. Bora juntos mergulhar nessa história. No bairro nobre da cidade, onde os portões automáticos escondem jardins perfeitos e vidros espelhados refletem um mundo que parece inalcançável, ela caminhava todos os dias com os mesmos passos, firmes, mas quase imperceptíveis. Rosa era empregada doméstica. Nome simples, vida simples, sonhos guardados na gaveta da memória. Começou aos 15 lavando roupa para fora, depois passou a limpar casas. E naquela mansão, onde o piso brilhava mais que as palavras dos patrões, ela era só a moça da limpeza. Rosa não tinha diploma, não sabia falar difícil, mas entendia da vida. E mesmo que ninguém enxergasse, ela tinha um coração cheio de histórias inspiradoras, mesmo que silenciosas. Como muitas mulheres do Brasil, ela acordava cedo, dormia tarde, e passava o dia inteiro tentando ser invisível o suficiente para não incomodar, mas útil bastante para não ser demitida. E entre um café derramado e um ferro de passar queimado, ela colecionava orações que ninguém ouvia. Exceto Deus. Os patrões de Rosa eram o típico casal da alta classe. Empresários bem-sucedidos, preocupados com jantares, viagens internacionais e aparências. Dona Márcia exigia perfeição, dos talheres ao chão. Já o senhor Álvaro mal sabia o nome completo de Rosa. Ela era, como ele dizia, mais uma. E talvez fosse mesmo, aos olhos do mundo. Mas ali dentro, Rosa via tudo. Os gritos, as brigas silenciosas, os olhares frios entre marido e mulher. Eles tinham tudo, menos paz. E era nesse ambiente de opulência vazia que Rosa lavava banheiros e orava em silêncio. Ela não pedia riqueza. Pedia livramento. Pedia força para continuar. Porque no fundo, mesmo cercada de luxo que não lhe pertencia, ela carregava uma esperança maior que o salário mínimo, a fé de que Deus ainda escutava. As roupas de Rosa estavam sempre limpas, mas surradas. O tênis branco já era bege, e o uniforme, comprado por ela mesma, estava no limite do uso. Ainda assim, ela entrava com a cabeça erguida. Porque, como ela dizia para si mesma todas as manhãs, a dignidade não depende do salário, e sim da alma. E talvez aí estivesse sua maior riqueza. Era como se ela soubesse que havia algo além daquela vida. Algo que ninguém ali dentro conseguia ver. Nem os patrões com seus carros importados. Era essa convicção que fazia Rosa brilhar, mesmo que ninguém notasse. E é aí que começamos a tocar na chave dessa história. Muitas vezes, os maiores vencedores já estão no campo de batalha, só que lutando em silêncio. Ela sempre levava uma Bíblia pequena no fundo da bolsa. Na hora do almoço, enquanto comia o arroz com ovo que trazia de casa, lia um salmo. E naquele dia, em especial, caiu justamente o Salmo 20. Ela leu em voz baixa: que o Senhor te ouça no dia da angústia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aquilo foi como um soco no peito e um sopro na alma. Porque ela olhou ao redor e viu os carros. Viu o poder, mas também viu o vazio. E percebeu,
Talvez eu seja pobre, mas eu tenho o que eles não têm: fé. Foi aí que algo começou a mudar dentro dela. Como um motor sendo ligado. Era só o começo, mas ela sabia, estava prestes a viver uma virada. E se você acha que isso é só mais um conto de superação e fé, segura aí. Porque tem uma diferença entre acreditar e simplesmente esperar. Rosa não era do tipo que cruzava os braços. Ela orava, sim, mas também agia. Mesmo com pouco estudo, começou a anotar palavras novas que ouvia. Assistia vídeos educativos no celular simples, pegava livros na biblioteca do bairro, livros que falavam sobre autoestima, inteligência emocional, educação financeira. Um deles foi Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Ela leu, releu e anotou frases. Pensamentos são coisas, dizia ele. E Rosa começou a pensar diferente. Sonhar diferente. Viver diferente. Na semana seguinte, ela viu algo que nunca tinha notado antes. Enquanto passava roupa no quarto do casal, ouviu uma discussão acalorada. Eles falavam sobre a falência de uma empresa do grupo. Dinheiro sumindo, processos, risco de perder tudo. Rosa abaixou a cabeça e continuou o serviço. Mas por dentro, algo brilhava. Não por maldade, mas por entender que nem tudo é o que parece. Nem sempre quem está no topo está firme. E às vezes, quem está no chão já tem os pés preparados para o salto. Ela sussurrou para si mesma: o Senhor salvará o seu ungido, com a força da sua destra. Era isso que ela acreditava. E foi aí que Rosa começou a ouvir mais. Não por curiosidade, mas por discernimento. Cada palavra dos patrões revelava uma coisa: eles estavam perdidos. E sem saber, começaram a depender dela. Dona Márcia começou a conversar mais. Desabafava sobre as pressões. Até pediu conselhos. Você acredita em oração, Rosa? Ela perguntou um dia. Rosa apenas sorriu e disse: se não acreditasse, eu não estaria de pé. Essa resposta, simples, calou fundo. E ali, algo mudou na relação. Não virou amizade, mas virou respeito. E isso, para Rosa, era como ver uma semente brotando no deserto. A partir daquele momento, Rosa se tornou mais do que uma empregada. Era conselheira, ouvinte, apoio silencioso. Mas ninguém além de Deus sabia o peso que ela carregava em casa. Um filho desempregado, a filha com depressão, as contas vencendo. Ainda assim, ela chegava cedo, sorria, fazia seu trabalho com excelência. Porque dentro dela havia algo que o mundo não podia comprar: propósito. Ela acreditava que tudo aquilo estava levando a algo maior. E estava mesmo. Certa tarde, ao sair do serviço, Rosa passou pela vitrine de uma pequena escola técnica no centro. Um anúncio dizia: curso de cuidadora de idosos, inscrições abertas. Custava caro. Ela não tinha o dinheiro, mas sentiu algo no coração. E naquele mesmo dia, decidiu fazer o impossível: pediu ajuda aos patrões. Foi difícil. Ela suou frio só de pensar, mas bateu a porta, se explicou com humildade e coragem. E, para sua surpresa, eles disseram sim, sem pensar duas vezes. Aquele foi o ponto de virada. Rosa não apenas começou a estudar, ela passou a acreditar mais ainda em si mesma. Cada nova lição era como uma oração atendida. Cada certificado era um selo de que Deus estava agindo. E você vai ver no próximo capítulo o que acontece quando a fé se junta com a atitude. Porque às vezes, tudo que Deus espera é que a gente dê o primeiro passo. E Rosa deu. Era manhã de sexta-feira quando Rosa chegou para trabalhar. Como sempre, passou pela portaria com um sorriso no rosto e a alma cansada, mas viva. O uniforme limpo, a Bíblia na bolsa e o coração batendo um pouco mais forte. Aquela semana tinha sido diferente. Ela começara o curso de cuidadora de idosos e, apesar das noites mal dormidas, se sentia viva como nunca. Havia um brilho nos olhos que nem ela mesma compreendia direito. Algo estava mudando. O que ela não imaginava era que aquele dia específico entraria para sua história como um divisor de águas. Não pela grandiosidade dos acontecimentos, mas pela maneira como Deus escolheu mostrar que está atento aos detalhes. Enquanto varria o chão da cozinha, ouviu um barulho estranho vindo da sala. Um som seco, como algo pesado caindo. Correu até lá e encontrou o patrão, Sr. Álvaro, caído no chão, desacordado. Um derrame, disseram depois. Naquele momento, tudo foi desespero. Rosa, sem pensar duas vezes, colocou em prática o que aprenderá no curso recém-iniciado. Deitou o patrão de lado,
ligou para a ambulância, manteve a calma, controlou a respiração dele. Quando os médicos chegaram, disseram que cada segundo havia contado, e que se não fosse pela ação imediata, ele poderia ter morrido ou ficado com sequelas graves. Rosa, a empregada invisível, foi a mão de Deus naquele dia. Dona Márcia não sabia o que dizer. Chorava, abraçava Rosa, pedia desculpas pelo modo como a tratou todos aqueles anos. Na dor, veio a revelação: o coração humano é igual diante da tragédia. E ali, naquele hospital, sentada num banco duro, Rosa recebeu uma mensagem inesperada. Um dos filhos do casal, que vivia no exterior, mandou um áudio: minha mãe me contou tudo. Rosa, você salvou meu pai. Nunca vou poder agradecer o suficiente. Palavras simples, mas que entraram como bálsamo. Porque ela sabia que, naquele momento, Deus estava exaltando quem muitos desprezavam. Nos dias que se seguiram, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A família inteira passou a tratá-la com honra. Não só por gratidão, mas porque perceberam que ali estava alguém de valor inestimável. Dona Márcia pediu que ela trabalhasse menos, ofereceu um salário maior, pagou o restante do curso técnico e ainda ajudou a montar um pequeno negócio. Você nasceu para cuidar de gente, Rosa. E o mundo precisa de mais pessoas como você, disse ela. Rosa chorou. Não de tristeza, mas de realização. Pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente vista. Em paralelo, algo aconteceu dentro de Rosa. A fé que já era grande virou certeza inabalável. Cada pequeno gesto da parte de Deus fazia sentido agora. As orações murmuradas enquanto esfregava o chão, os salmos lidos durante o almoço, as lágrimas engolidas no ônibus lotado, tudo fazia parte de um plano perfeito. Ela começou a dar pequenos testemunhos nas igrejas por onde passava. Contava como Deus pode levantar os pequenos em meio aos grandes. Como Ele ouve mesmo quando ninguém mais escuta. E essas histórias inspiradoras começavam a circular. Gente simples, ouvindo mensagens motivacionais e dizendo: se aconteceu com Rosa, pode acontecer comigo. Com o tempo, Rosa se tornou referência no bairro. As pessoas vinham pedir conselhos, orações, ajuda. Ela que antes era invisível, agora era buscada. Não por fama ou glória, mas porque carregava esperança. Um tipo de esperança que atravessa o desespero, que grita no silêncio, que insiste quando tudo manda parar. E sabe o mais lindo? Rosa nunca se vangloriou. Continuou simples, humilde, lavando a louça quando era preciso, mesmo depois de abrir sua própria agência de cuidadores. Sim, ela prosperou. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente. Porque quem acredita em si mesmo e caminha com Deus, nunca fica no mesmo lugar. Um domingo à tarde, já com a vida mais tranquila, Rosa voltou àquele Salmo 20. Desta vez, não leu com dor, mas com gratidão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiei no Senhor. E como confiou? E como valeu a pena? Era como ver o filme da vida passando em câmera lenta, com cada lágrima servindo de adubo para florescer vitória. Rosa entendeu, enfim, que a sua história não era só dela. Era um testemunho vivo para levantar outras rosas espalhadas por aí, achando que nasceram apenas para servir. E ela passou a semear fé por onde andava. Histórias de fé e esperança, que faziam até os mais céticos olharem para o céu. Ela começou a gravar vídeos simples pro WhatsApp. Mandava mensagens de voz com reflexões positivas. Ensinava as pessoas a fazerem pequenas orações em momentos de angústia. Ajudava outras mulheres a encontrarem cursos, bolsas de estudo, caminhos. Se tornou uma espécie de missionária da vida cotidiana. E sabe o mais curioso? Sem perceber, ela se tornou rica. Não apenas de bens, mas de propósito. De amor. De impacto. Era como se cada pessoa alcançada fosse um presente divino. E ela entendia. Esse era o responder do céu com a força da sua destra que o Salmo falava. Num café com outras ex-colegas de trabalho, ela disse uma frase que ficou marcada: a gente não precisa de plateia para ser vitoriosa. Só precisa do favor de Deus. E era isso. Rosa venceu quando decidiu confiar. Quando escolheu o caminho da fé e da ação. Quando entendeu que Deus ouve os humildes. Que os pequenos, com o Senhor, podem conquistar coisas que os poderosos nem sonham. Era o poder do céu se manifestando através de alguém comum, mas cheia de uma fé extraordinária. E se você acha que essa história chegou ao fim, respira fundo. Porque o que Rosa viveu foi só o começo de uma nova estação. Ela agora tinha ferramentas, sabedoria, experiência e um chamado.
Porque quem é levantado por Deus carrega nas mãos a missão de levantar outros. Rosa não guardou para si o que aprendeu. Como alguém que bebe de uma fonte limpa e corre para compartilhar com sedentos, ela começou a visitar casas, igrejas pequenas, grupos de mulheres. Começou a ensinar outras empregadas a cuidarem de si mesmas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Ela montou, com a ajuda de alguns parceiros, uma pequena rede de apoio para mulheres que trabalhavam como domésticas. Era um espaço de escuta, troca e oração. Elas falavam de medo, de dor, de fé. Ali surgiram amizades verdadeiras, novas ideias e muitos contos de superação e fé. Rosa virou mentora sem nem saber o que era esse nome. Aos poucos, ela foi convidada para eventos maiores. Ganhou um quadro fixo numa rádio comunitária. Papo de Mulher com Fé era o nome. Em cada programa, ela compartilhava mensagens motivacionais com base nos Salmos. Sempre lembrava aos ouvintes: você pode não ter nada no bolso, mas se tiver fé, tem tudo. Era simples, direto, tocava no coração. Porque ela não falava de cima para baixo. Ela falava do chão da vida. E isso conectava. O povo entendia. E voltava a sonhar. Gente que já tinha desistido de si mesmo, voltou a acreditar por causa dela. Ela também passou a incentivar estudos. Não se acomode no que te ensinaram ser o seu lugar. Estude, cresça, melhore, dizia. Indicava livros, vídeos, cursos gratuitos. Falava sobre educação emocional, finanças, cidadania. Mostrava que não era pecado sonhar. E que fé sem ação é como vassoura sem cabo, não leva ninguém a lugar nenhum. Ela dava o exemplo. Continuava estudando. Tirou o ensino médio. Depois, fez um curso técnico avançado. Era um degrau por vez. Mas com firmeza. E isso inspirava profundamente. Rosa também começou a compartilhar receitas simples que aprendeu ao longo da vida. Dicas de organização, de como economizar nas compras, de como fazer faxina sem prejudicar a saúde. Tudo isso, misturado com fé, esperança e prática. Os vídeos dela viralizavam nos grupos de WhatsApp. Não era conteúdo bonito visualmente, mas era verdadeiro. Era útil. Era humano. E isso é o que mais falta no mundo: humanidade. Rosa levava isso aonde ia. Em uma de suas visitas a um bairro periférico, conheceu a Dona Maria, uma senhora de 72 anos, que cuidava de 3 netos sozinha. Rosa se comoveu e mobilizou sua rede. Conseguiu doações, alimentos, apoio psicológico. Fez campanha. Ajudou a reformar a casa da mulher. Mas mais do que isso, sentou-se com ela, orou junto, ouviu suas dores. E essa foi a maior transformação. Porque quando a gente escuta com o coração, Deus age com poder. E aquele gesto virou mais um capítulo da sua missão de espalhar histórias de fé e esperança. Rosa agora via sentido em tudo. Na dor do passado, nas humilhações, no silêncio. Tudo cooperou para ela se tornar o que era. Como o ouro que é refinado no fogo, sua fé foi purificada na prática. Ela ensinava as pessoas a enfrentarem suas batalhas como salmista, com confiança. Não no governo, no patrão ou nos parentes, mas no nome do Senhor. E ela fazia isso com uma sabedoria que não se aprende em faculdade, mas sim em oração e caminhada. Num evento para líderes comunitárias, perguntaram a ela: Rosa, qual o seu segredo? E ela respondeu sem pensar: eu só segui acreditando, mesmo quando tudo dizia para parar. Essa frase virou camisa, caneca, adesivo de carro. Gente tatuando essa frase. E por mais simples que pareça, essa era a essência do Salmo 20. Porque quando a gente confia no nome do Senhor, Ele responde. Ele sustenta. Ele honra. E Rosa era prova viva disso. Sua história chegou a uma produtora. Queriam fazer um documentário. Ela hesitou. Não queria fama. Mas entendeu que se a história dela podia levantar outras vidas, então valia a pena. E assim nasceu o projeto Das Panelas à Vitória, uma websérie contando a vida de mulheres que venceram com fé. Rosa abriu o caminho. E muitas outras vieram depois. Porque ela não segurou o que recebeu. Multiplicou. Espalhou. E o mundo agradeceu. Os frutos começaram a aparecer de forma prática. Filhos voltaram a estudar. Maridos se reconciliaram. Vidas foram restauradas. Não por mágica, mas por fé com ação. Por esforço com oração. Rosa ensinou que todo mundo tem algo para dar, mesmo quando acha que não tem nada. Que o pouco com Deus se transforma em muito.
E isso virou sua bandeira, seu pendão, seu ministério de vida. E quando perguntavam, você não cansa, Rosa? Ela sorria, canso sim. Mas quando lembro de onde Deus me tirou, eu ganho força para continuar. Porque quem já foi invisível sabe o valor de enxergar o outro. E ela não pararia por aí. Porque tinha mais sonhos, mais projetos, mais histórias a escrever. E como ela mesma dizia, se o céu ainda responde, então eu ainda vou clamar. Agora me diz, quantas vezes você se sentiu como a Rosa? Invisível, desvalorizado, sem ninguém para te ouvir, sem saber se a sua oração passou do teto. Quantas vezes você já quis desistir porque tudo parecia impossível? Mas se a história da Rosa te mostrou algo, é que não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. E se Deus pode usar alguém comum, com o chão da cozinha de testemunha, para viver uma revolução de vida, por que não você? Você vai continuar confiando em carros e cavalos? Ou vai se levantar hoje e declarar, eu farei menção do nome do Senhor, meu Deus? A escolha é sua. O céu ainda está respondendo. A questão é, você vai clamar ou continuar calado? Compartilha aqui nos comentários. Qual parte da história mais tocou seu coração? O que você acredita que Deus pode transformar na sua vida? Quero te ouvir. Vamos criar juntos uma corrente de fé e esperança. E se esse conto falou com você, se inscreve agora no canal Contos Inspirados nos Salmos. Ativa as notificações, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque juntos, vamos espalhar histórias que curam, levantam e fazem a gente voltar a acreditar em si mesmo.